Meus amigos, boa tarde para vocês. Tudo bem? Dia gostoso, maravilhoso, não é? Eu falo isso todo dia porque realmente esses dias estão assim deliciosos. A noite está fresquinho, não é? Faz bem pra gente. É um ar que você sai, passeia num tal calorão de lá onde de Estados Unidos, não tá uma geleira feito Chile, não é não? Ai, quanta coisa, né? Mas hoje nós temos uma variedade do nosso programa que compensa você ficar aí conosco, sentadinho, ouvindo, vendo. O nosso trabalho preparado continua aqui, órfão, porque a minha companheira, a minha parceira está doentinha. Essa gripe pegou a Andréia e ela não está conseguindo nem conversar com a gente. Um beijo para você, minha amiga, e bom restabelecimento. Logo você vai estar aqui conosco, não é? Nós sentimos a falta da nossa parceira. Pois bem, iniciando o nosso programa, nós temos que agradecer. O agradecimento é sempre os primeiros, né? Nós temos a Anitta Cabeleireira, que cuida do nosso cabelo, que cuida das nossas unhinhas, que cuida de todo o nosso perfil bonitinho, não é? Fica ali, você sabe onde é a Anitta, tão conhecida. O telefone, porque ela está trabalhando mais agora com uma hora marcada, né? 3652-2005, Anitta Cabeleireira, minha amiga, que faz de tudo para que a gente esteja aqui bem bonita para vocês, não é? E essa apresentação a gente agradece. Nós temos também Notícias Populares, aquele casal maravilhoso que proporciona para a gente todos os dias, todas as notícias, e tem tanta notícia para vocês hoje, não imagina vocês. Apesar de vocês estarem sem os jornais, né, diários, os jornais da cidade, porque hoje não circula os jornais da cidade. Mas ele manda para mim todos os jornais que vêm de São Paulo, com todas as notícias, todas as revistas, com todas as fofocas, matérias maravilhosas. Pode ficar aí e aguardar para você ver como é compensador. Sabe onde é? Você sabe, Notícias Populares? Ah, é ali, né? Fica bem na entrada do supermercado Lusitano. Você chega do ladinho direito, você já encontra os nossos amigos ali, não é? Com aquela banca cheia de coisa interessante para você, e mais os brindes, não é? Porque tanto Guilherme como Isabelle não deixa faltar tipos de canetas diferentes, de cadernos diferentes, xerox, né? E também brindes de última hora que você às vezes passa por ali e vê coisas lindas, bombonière de vidro, não é? Porta, esse que é tão famoso, esse notebook, aquela bolsa para você colocar, disfarça bem, é ótima. Tudo isso, Notícias Populares. Temos que agradecer Casa Síria, que ainda nos faltou as condições de colocar por todo o nosso cenário. O que ela nos preparou vai ser assim, com o maior prazer, todo ele decorado pela Casa Síria. E decoração de evento continua com o carrossel, né? A Maria e a Rose estão sempre aqui conosco. Então são duas empresas que colaboram conosco sempre, sempre, não é? E hoje, o dia de hoje, vocês vão poder então reviver e sentir toda a graça que tem o nosso Mensageiro da Paz que vem aí, não é? Logo em seguida do Mensageiro da Paz, vamos ter assim um espaço exclusivo para os adolescentes. Já passamos o Breno por aqui, não é? Que maravilha aquele Breno Alves, meu Deus! E ele mostrando o esporte. E um outro que vem hoje mostrando a parte da religião. E pelos jornais vocês vão observar que todas o infantil, o adolescente, eles estão começando a procurar muito Jesus.
Isso faz parte agora de todas as pessoas que estão sentindo o bálsamo, né, das coisas que nós temos que enfrentar. São estágios do nosso planeta e às vezes um estágio pesado e que a gente assiste e ouve e vê e às vezes não se conforma com a situação, não se conforma com o que está acontecendo pelo mundo, não é? Tudo isso nós temos que observar. A nossa programação hoje tem uma bagagem muito bonita para vocês. E no segundo bloco final, vamos ter a nossa homenagem. Não vou dizer, vocês vão ouvir uma mensagem bonita, bonita para o dia de amanhã. Eu quero ganhar um docinho ou oferecer um docinho para quem lembrar o que é o dia de amanhã. Dia 26 de julho. Gostaria que você, se soubesse, pode telefonar aqui. Agora nós temos um telefone diferente. 3653-1288. Diz para nós o que é o dia de amanhã. Por favor, pode ligar, não é? E você vai, então, ficar por dentro da nossa homenagem. Bom, vamos começar hoje, como eu sempre fiz, não é? Com a mensagem aí do próprio livro editado pelo nosso amigo Momento de Reflexão, que é o Rubinho Costa. Ele deixou para mim os 2 livros, né? E aqui ele tem uma mensagem muito bonita, o aqui e o agora. O aqui e o agora, o minuto que você está vivendo agora é o minuto mais importante da sua vida. Onde quer que você esteja, é o minuto mais importante. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos, não adianta mais. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, mas com intensidade, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que você está vivendo, tirando todas as vantagens que você puder para o seu aperfeiçoamento. Só vai ser bom para você se você transformar o minuto que você está vivendo mais importante da sua vida. Bonito, né? Bonito mesmo. Mas nós vamos começar, então, sobre as manchetes também das revistas, não é? Vamos começar lá, Jairo. Primeira revista que você vai passar. Esta é a revista Isto É. Isto É, nós temos uma reportagem sobre o corpo artificial. Vamos deixar para falar daqui um cadinho, que o Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos anuncia a criação de um fígado humano e a medicina dá um importante passo para a fabricação de órgãos vitais em laboratório, como já acontece com traqueia, bexiga, rins e até vasos sanguíneos. Com isso, pode revolucionar os tratamentos da saúde. Próxima revista, Jair. Eita, então, meu filho, o que está acontecendo no guia da TV, não é? O que está dizendo sobre o Léo? O Léo tenta matar Pedro, mas o mocinho põe o vilão atrás das grades. Bobeou de novo, otário. Dias de cão na cadeia, para esse mocinho que está aí, ó, do lado, ó. E o Léo vai começar a ver agora o que realmente a vida lhe preparou por tudo que ele fez, né? Ele construiu essa vida. Então, dias de cão na cadeia, né? E aí você pode conferir dessa revista também que o astro, ele pega fogo. Confira cenas de tirar o fôlego. Beatriz quer roubar Herculano de Amanda.
E no Cordel Encantado, o jesuíno impedirá o casamento de Açucena e Felipe. No Morde e Assopra, Júlia desmascara a Naomi na frente de Ícaro. Puxa vida, hein? E aí o Kleber descobre que tem um filho gay. Chama-se Eduardo. Aquele machão é um machão. Rafa é linchado no julgamento de Cortês. E o André ajuda Leila a pôr fim à farsa de Paula. Então, esta é Guia da TV. Essa revista é nova, né? Qual é a próxima, menino? É essa aqui, né? A TV Brasil. Na hora H, Pedro impede que Léo e Norma fujam do país. No Insensato Coração, hein? Que vai terminar, porque já está sendo anunciado a outra novela. A outra novela já está sendo anunciada. Então, já está terminando realmente Insensato Coração. A Regina Duarte volta aos palcos para comemorar 50 anos de carreira. Fábio Assunção planeja retomar a sua carreira de cantor. Ele é lindo, esse menino. É uma pena, que bom que está, então, ele voltando. A Daniele Wittner passeia com filhos na praia e mostra o rostinho de Guilherme. Ivete Sangalo e Cláudia Leite vão cantar juntas no Criança Esperança. Olha, gente, isso já é uma coisa maravilhosa. A Açucena é presa como cangaceira no Cocada, não é? Morde e Assopra, Ícaro decide desligar a Naomi, o robô, né? E Adriana Galisteu será substituída por Graciane Barbosa no próximo Carnaval. É uma mudança. E o Márcio Garcia, ou Dudu Azevedo, autor de Fina Estampa, essa é a nova novela que vai acontecer. Não sabe qual deles fará o papel de lutador. Traição faz Carol expulsar André da casa. Sabia que ela ia acabar com o Raul, viu? E Leila prova inocência e desmascara Paula. Cecília perdoa Vinícius e diz sim ao bad boy. Olha, talvez por causa do neném, né? Qual é a outra revista, meu amor? Próxima revista? Esse é o Tititi. Isis Valverde tem um novo amor, um gato do pânico. Fábio Assunção volta à TV em Tapas e Beijos. É melhor comer depois da Grande Família, viu? Depois da Grande Família, Tapas e Beijos é melhor programação humorística na TV. O Neymar vira ator em seriado de TV. Eu sabia que iam pegar o menino de todo jeito. A Carolina Ferraz e Rodrigo Lombardi em cena Pra Lá de Caliente. As primeiras emoções de Fina Estampa, próxima novela das 9. E aqui a gente vê, num quadro pequeno, a Cristiane Torlone, que deve ser a protagonista, e o Dalton Vinks. O astro, chantageada, Amanda aceita se casar com Samir. E no Morde e Assopra, o Ícaro descobre a armação de Naomi e Salomé. Cordel Encantado, vestida de cangaceiro, Açucena é presa. Então, tá aí para vocês. Léo vai parar atrás das grades. Pedro finalmente coloca o irmão bandido no xadrez. O Tititi para vocês. Tem mais. Qual é a próxima revista? É a Veja, né? Olha aí. O terror do País da Paz. Esse rapaz, o Anders Behring Breivik, ultranacionalista de 32 anos, vocês veem a foto dele pequena aí embaixo, preso em Oslo, deixou na internet um rastro de ódio ao multiculturalismo. Olha a estampa dos dois polícias carregando a moça. Policiais socorrem mulher ferida em atentado à bomba no centro de Oslo, capital de Noruega.
Infidelidade, sexo pela internet pode ser comparado à traição na vida real, hein? E corrupção, o pedreiro laranja de 8 milhões de reais e os truques mais usados para roubar o nosso dinheiro. Tá aí para vocês verem a Veja. Se querem mais alguma coisa, é só no Notícias e Companhia comprar a revista Veja. Tem mais uma. Qual é a última revista? Época. Agência Nacional da Propina. Pecado, né? Tem um dinheiro aí todo manchado aí. 40 mil reais você acha razoável? Mas é para arrancar dinheiro mesmo. Vanusa Sampaio, advogada de distribuidoras de combustível. Em cima tem ali, Memória, o livro que ensina a esquecida arte de lembrar. E o World Water Games chega ao Brasil, o jogo online que tem 11 milhões de adeptos. Sabia disso? A imprensa, o testemunho do homem que fez Murder tremer. Não é? Então, exclusivo mesmo, tem a Agência Nacional da Propina. Época obteve vídeos, cheques e documentos que revelam como o aparelhamento partidário transformou a Agência Nacional do Petróleo numa central de achaque e extorsão. Meu pai do céu, tudo isso, a gente só vê isso, né? Pois bem, agora nós temos aí, menino, vamos ver, então, a primeira foto que tem aí, Jairo, qual é? É Amy? Isso, estão vendo essa moça? Em todas as manchetes de jornais, todas as televisões falando, não é? Que a polícia confirma a morte da cantora britânica Amy Winehouse. Eu só sei, eu nem conhecia essa cantora, para falar a verdade. Só sei quando ela fala no, 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 que foi traduzido, que disse que o pai queria interná-la e ela dizia no, no, no. Mas que estampa, né? Doída, né? A polêmica cantora britânica Amy Winehouse foi encontrada morta nesse sábado em seu apartamento em Londres, informou a polícia local. A artista de 27 anos era conhecida pelo seu histórico de envolvimento com álcools e drogas. Ainda não se sabe a causa da morte. Precisa procurar para saber, não é? A polícia foi chamada pelo Serviço de Ambulância de Londres. Então, daí vai em frente. Mas me desculpem, gente, não é um exemplo bom. Não vamos que isso vai polemizar as coisas, deixa do jeito que está. O corpo fabricado, aquele que eu mostrei para vocês, que é do Isto É, a criação de estruturas como fígado, traqueia, rins, vasos sanguíneos artificiais surgem como alternativa para substituir partes danificadas do organismo por outras, novas e sadias. Que bom, né? Uma das maiores ambições da medicina sempre foi conseguir trocar um órgão danificado por outro. Está acontecendo, está acontecendo. Nós estamos indo mais rápido, porque nós só temos 1 minuto, né, Bem? Então, falando, esse é o corpo que vocês viram. Agora, põe a outra foto, por favor, Jair. Olha que gracinha. Aos 7 anos, candidata do Guarujá, é a eleita Mini Miss Brasil 2011. Que bonitinha! Representantes de Santa Catarina e Paraná venceram em outras categorias. Miss Brasil Infantil ocorreu nesse sábado, em Balneário Camboriú. Aos 7 anos, a candidata Ana Clara Coelho dos Santos, do Guarujá, venceu o concurso de Miss Brasil Infantil. Que bonitinha, né? Tá então para vocês o primeiro bloco. Não é? E vamos passar rapidinho. É um espaço que nós vamos ter ligeirinho, não é? É um estalo. Já a gente está de volta.
Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovare, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovare e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovare traz saúde e beleza ao seu alcance. Já estamos de volta aqui no nosso segundo bloco e eu gostaria que vocês aumentassem um bocadinho o volume seu da televisão. Vai valer a pena. Ouça essa música. Minha avó era tão simples, sabia quase tudo da vida, sabia da morte também. Nunca errou uma conta, nem fração de vintém. Adivinhava, previa, profetizava, lia até pensamento do namorado da gente. Minha avó era simples, mas tinha memória. Tudo via. Nunca errou nas previsões. Sabia de cor um provérbio para cada dia. Tinha horror de gente vadia. Minha avó era tão simples, porém doutora. Não precisou dar um berro. Voz de veludo e trovão. Dedos de fada, mãos de ferro. Como ninguém sabia dar carinho, sem encostar um dedo na gente, sabia gritar baixinho, dar beliscões sem beliscar, elogiar, criticar. Não foi embora, sem deixar belíssimas lições. Viva as vovós do nosso Brasil. Esta é uma homenagem do programa Sala de Estar.
parceria com o Canal 23. Vocês vão ver agora um clipe delicioso. Preste atenção. Coisa maravilhosa, né? Como dizem, felizes o que ainda os tem. Se você quer, seja você criança, adolescente, adulto, já também de idade, dê um beijinho na vovó, no vovô, amanhã. É o dia deles. O maior presente que existe para um vovô, para uma vovó, a vovó principalmente, que é mãe 2 vezes, né? Aquela vovó que você precisa para olhar o seu pequeno enquanto você trabalha. Corra para ela, agradeça. Agradeça a Deus por tê-los ainda contigo. Eu só tenho lembranças. E de uns vagamente. Mas eu sou vovó. Não sou vovó biológica, mas sou do coração. E meu amado neto, eu amo, mas eu amo com tanta intensidade que se eu pudesse eu daria um pedacinho para ouvir sempre ele dizer no telefone: ô vó, vó, ô vó, sabe quantos anos? 26 anos. Mas é o vó mais gostoso do mundo. Tomara que você ouça amanhã. Vó, ô vó. É isso? Então, essa é a homenagem aqui do Sala de Estar e de toda a equipe, Jairo, Carlos, Nazi, toda a equipe da TV Canal 23, só para vocês, vovós, ó. 1000 beijos nessas bochechas.
Que Deus abençoe vocês. Vocês são a primeira raiz. O resto são frutos de vocês. Bem, gente, tudo é assim, né? Mas eu tenho muitas notícias para dizer para vocês. Olha, de todos os jornais que eu tenho aqui na minha mão, né? Por exemplo, eu separei. Por isso não está em ordem, assim, a primeira página, a segunda página. O Guilherme mandou para que eu pudesse transmitir para vocês a Folha de São Paulo, não é? Que é um jornal de muita responsabilidade, conhecida muito aqui no nosso estado, e o Agora. Não é? E dentro do estado de São Paulo, nós temos aqui o Folhetim. Né? O Folhetim, ele fala de 48 horas com Jesus. 2 crianças. 2 crianças, assim que eu digo, de 11, 12 anos, imagino, porque não diz aqui a idade. Ao passar o fim de semana em um acampamento católico, nossa repórter aprende funk cristão. Conhece fiéis inusitados e ganha até cantada, não é? Então foram 48 horas que esses 2 jovens... tem a idade aqui. O Paulo tem 15 e a Fabiana tem 20. Nossa, parece 2 meninos. Cristãos com estilo alternativo no acampamento em Cachoeira Paulista. Não é? E aqui diz outra coisa. Quando eu tinha a sua idade, Paulo Maluf diz que teve de lidar com olhares feios por ir de carro importado à faculdade. Imagina agora, né? Como as pessoas olham feio para ele. E aqui dentro, né, depois de bastante reportagem, tem aqui o Older Talk cristão. No interior de São Paulo, o acampamento com 100 mil jovens católicos tem missionários rockstar e gays e paquera. Olha que coisa interessante, não é? Então tem como se paquera, o hip hop de Jesus, o camping, né? O rango, o show e outras alegrias que eles tiveram então nesse acampamento de jovem. Eu tenho um desenho aqui, mas infelizmente nós não podemos tirar, mas é uma imensidão de adolescentes, todos eles embaixo de um enorme, mas num enorme palco, não é? De missa a rock cristão, os maiores eventos acontecem no centro de evangelização. É muito lindo. Eu fico muito feliz por ver que os nossos meninos e meninas, né, eles estão caminhando à procura de Cristo. Que bom, hein? Está na hora. Que bom. Está na hora disso. Eu achei importantíssimo passar isso para vocês do folhetim do estado de São Paulo. Aí dentro do Estadão, nós vamos ler para vocês o que eu achei importante, as mensagens, né? Por exemplo, frases do dia. Se fosse atender idosos, entre aspas, gostaria com almoço, condução e não seria reembolsado. Deixam de pagar a comissão, entre parênteses, para que a gente não ofereça o plano a maiores de 59 anos. Quem está dizendo isso? É um corretor sobre as estratégias dos planos de saúde para evitar clientes idosos. Quer dizer, nós idosos não temos tem-se um convênio, mas eles fazem de tudo para não receber o idoso. Que pena, né? Que será, né? Aí diz aqui mais, né? A natação. O César Cielo, ele tentou a primeiro ouro ontem, não é? E ele ganhou.
né? Então, ele dá graças a Deus. Por quê? Porque ele conseguiu tirar toda aquela estampa, aquela imagem, né, do que aconteceu com ele. Ele chorou muito. Eu vi ele recebendo a medalha, ele chorou muito, mas ele conseguiu ser o campeão. E para orgulho de todos os gaúchos, como sempre, a Miss Brasil é do Rio Grande do Sul. É a Priscila Machado, tem 25 anos, venceu a 57ª edição do Miss Brasil. Em setembro ela vai a Miss Universo. Não é? Bonita, mas é muito interessante que o Rio Grande do Sul sempre manda pessoas lindas dessa maneira. E elas conseguem, então, entre todos os estados, ela conseguiu. Eu vi também, assisti, não é, pela televisão. Ela ficou junto com a Miss Bahia. Miss São Paulo ficou entre as 5 candidatas, mas a Rio Grande do Sul e a Miss Bahia disputaram o finzinho. A Miss Bahia tinha uma altura bonita, tinha uma feição bonita, mas o rostinho da Miss Rio Grande do Sul é imbatível. Essas rio-grandenses são lindas, viu? Parabéns para você, então, Priscila, não é? E aí, vamos ver que eu deixei aqui também sobre a população carcerária, sobe com a lei antidrogas. Números de presos por tráfico no país aumenta 118% de 2006 a 2010, gente. Criada há quase 5 anos para acabar com a pena de prisão para usuários de maconha, a lei antidrogas gerou efeito contrário, contribuiu para superlotar presídios, dizem os especialistas, né? A ideia original era que usuários prestassem serviços comunitários, ouvissem palestras sobre drogas. Mas de 2006 a 2010, o número de presos por tráfico aumentou 118% e chegou a 86.600. No mesmo período, a população carcerária cresceu de 37% e passou a 496.200 presos. Para a professora de Direito da UFRJ, Luciana Boiter, o aumento tem 2 razões. A pena mínima por tráfico subiu de 3 para 5 anos e usuários vêm sendo punidos como traficantes. O governo considera a lei mal aplicada, promete ministrar cursos para melhorar o seu uso. Rápido, depressa, gente, antes que aumente mais. Aí, gente, tem aqui, não é, uma foto da Emily que os fãs depositaram. Imagina o que eles depositaram para ela: bebida, cigarro e flores. Se eu disser o que eu penso, poderia ser uma grande estrela. Poderia ter uma voz que embelezasse todo mundo, como ela tem fãs. Mas era um mau exemplo para os adolescentes. Amy Winehouse, né? Taças de vinho, cigarros, flores, colocados por fãs no muro da casa do Amy, em Londres. E depois vem a sequência aqui da primeira derrota do Corinthians. Não gostei. Perde para o Cruzeiro, 1-0. Mas mantém a liderança. Não adianta você fazer assim. Não adianta, porque nós continuamos na liderança. Outra coisa interessante, já falei do plano de saúde. Casados poupam mais para a velhice, e aponta a pesquisa,
São coisas muito, muito assim, doídas, né? Então, e no agora, tem mais, não dá tempo, a gente quer falar de tudo, não dá tempo. Olha, o casado se prepara melhor para a velhice. Queria ler essa reportagem, não vai dar tempo, porque eu tenho que falar também do jornal Agora, né? O Agora vem com uma estampa maravilhosa da Gaúcha, é a nova Miss Brasil, e os convênios que dificultam também, né? Um jornal para o outro, né? As mesmas notícias, olha aí, convênio dificultam a adesão de idosos, não é? Centro psiquiátrico estão abandonados. Sim. O vigilante agora visitou 13 dos 65 centros de apoio psicossocial da prefeitura e constatou a falta de médicos. Unidades que precisam de reformas e falhas na integração com a rede municipal de saúde. A prefeitura nega que os centros trabalhem isolados. Tá, então, para você ver, esse é o jornal. Tem mais um tempinho, bem, para a gente ler? Não vou ler que o Timão perde a primeira. Não vou ler. Você já sabe. Tem 1 minuto. Veja quem pode ter 2 aumentos com a revisão pelo teto do INSS. Quer saber mais? Vai na banca. Lá na banca do nosso amigo Guilherme Isabelli. Compre o jornal Agora, compre a Folha, não é? Que você vai ficar por dentro de todo esse assunto. Olha, não se esqueça, gente, quem se aposentou de 5 de outubro de 1988 a 1º de janeiro de 2004 pode conseguir na justiça extra no benefício em razão da revisão pelo teto do INSS. É isso aí, meu bem. Acabou o programa? O bloquinho? Já passou a faca no pescoço, então acabou. Então, mas essa eu quero falar. Queda apanha do Flu. Olha o Verdão que apanha do Flu. E volta de Valdívia. Viu? Palmeiras também apanhou. Tchau, gente. Espera aí que esse bloco que vem é aquele que você se integra totalmente. Relaxa, porque vem aí o mensageiro da paz. Rubinho Costa. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de 1 ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias.
Para isso, conto com o apoio da Rinovari, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovari e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovari traz saúde e beleza ao seu alcance. E dando sequência à nossa sala de estar, nós vamos continuar com vocês, né? Vocês estão aí, como eu disse, agora é um momento de reflexão. Agora é um momento que é dedicado exclusivamente à sua cabeça, para que você possa relaxar e sentir cada palavra, se te encaixa, o que você está sentindo no momento. Esquece tudo. Só ouça esse mensageiro que veio aqui trazer para nós a palavra divina, a palavra verdadeira, não é? A oração, nos explicar como é que a gente pode orar com mais vontade, com mais crença, com mais fé, não é? Está aqui conosco então Rubinho Costa. Como vai, bem? Boa tarde, Helene. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão nesse momento no canal 23, né? E é de suma responsabilidade agora a gente todas as segundas-feiras tendo esse compromisso para primeiramente para com Deus, né? Isso. E é muito bom, um pouquinho que a gente sabe está passando a todos vocês toda segunda-feira, porque igual eu disse no programa anterior, geralmente na segunda-feira as pessoas acordam bem negativas, né? Algumas pessoas criticam, falam, pelo amor de Deus, segunda-feira, que coisa horrível e tudo mais, né? E o tema de hoje, Tirlene, que eu trouxe aqui, as pessoas, as famílias, você que está na sua empresa, a você que está em outra cidade, a você que está através da internet também, TV a cabo, é uma palavra e o que está acontecendo hoje, né? Cansado e desanimado, né? Talvez hoje à tarde, nesse momento, eu esteja falando para você que às vezes está tão cansado dentro do seu coração, está tão desanimado que você não consegue acreditar nem em si mesmo, que dirá em Deus, né? Mas eu quero falar para você que você tem que continuar acreditando, crendo que você pode todas as coisas, mas desde que você aceite a Cristo Jesus, né? E essa palavra inicial, é lógico que eu vou contar uma história aqui que fala a corrida do sapinho, só para você ter noção como é que é. Às vezes tantas pessoas falam coisas ruins para você, e às vezes o telefone, o ser humano, ele tem muito disso. Quando o telefone toca, a primeira coisa que vem na mente dele, meu Deus, aconteceu algo de errado. O ser humano ele já é habituado a colocar primeiramente o negativismo na sua mente. E na verdade nós temos que colocar Jesus nos nossos corações, né? Para que possamos ter força, para que possamos colocar totalmente a nossa casa, o nosso dia a dia na rocha eterna que é Cristo Jesus, né? Para que você possa ter a sua casa edificada em uma rocha, não em um monte de areia, que vem de repente a tempestade, né? E o vento forte e derruba. Então, você que nessa tarde está desanimado, está cansado, nós tivemos aí notícias terríveis, né, Gelene, de uma cantora que foi-se embora, não vou nem citar o nome dela, mas por causa do mundo das drogas. Essa pessoa, eu fiquei entristecido no momento que eu fiquei sabendo de que ela foi embora. Mas mais triste eu fiquei quando as pessoas citaram o seguinte: bom, ainda bem que ela faleceu porque agora ela está em paz. Aí eu pergunto, será que ela realmente está em paz? Fica uma pergunta para você responder para você mesmo, né? Outras pessoas falaram, ela foi, mas deixou uma obra feita aqui no mundo, foi uma obra, um sucesso de pouco tempo. Mas eu pergunto para você, será que ela realmente deixou alguma obra aqui no mundo? O único que deixou uma obra maravilhosa aqui no mundo foi Jesus Cristo através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Essa é a única que não vai passar,
que vai ser concluída. Né? O céu, o sol, a terra passarão, mas as palavras de Deus, essas serão cumpridas. Então, no momento que você está cansado, desanimado, preste atenção nessa história aqui do sapinho, a corrida dos sapinhos. Né? Era uma vez uma corrida de sapinhos. Eles tinham que subir uma grande torre. E atrás havia uma multidão, muita gente com eles. Começou a competição, a multidão dizia: não vai conseguir, não vai conseguir. Os sapinhos iam desistindo, um a um, menos um deles que continuava subindo. E a multidão continuava a clamar: vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E os sapinhos iam desistindo, menos um que subia tranquilo, sem esforço. Ao final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele. Todos queriam saber o que aconteceu. E quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguia chegar até o fim, descobriram que ele era surdo. Quando a gente quer fazer alguma coisa que precise de coragem, não deve escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir. Seja surdo aos apelos negativos, mas seja sábio às palavras de Deus. Né? Seja igual esse sapinho. Né? Muitas vezes você tem um projeto na sua vida, um projeto de vida que faz 10 anos que você está tentando e você não consegue. Mas por que você não consegue? Porque muitas vezes você ouve muito as palavras de pessoas negativas. Pessoas que não acreditam nem em si próprio. Pessoas que não têm um mínimo de amor para dar para você. E você tem que começar de que forma? Tendo amor dentro do seu coração. Se entregando totalmente a Deus. Em todos os momentos de sua vida. Muitas pessoas falam: poxa, eu já aceitei a Jesus Cristo. Não, nós temos que aceitar a Jesus Cristo todos os dias, todos os segundos de nossas vidas, porque em todo momento, Gilene, nós temos dificuldades, em todos os momentos nós temos aflições, né? Mas a palavra de Deus, ela nos tranquiliza de uma tal forma, porque Ele diz claramente na palavra que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que crer num Deus vitorioso, num Deus que foi crucificado, que foi cusparado, que foi chicoteado, que morreu, foi crucificado na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Junto com Ele levou todas as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Somos pecadores sim, e sempre seremos, mas seremos salvos um dia pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, desde que aceitamos ser filhos adotivos, não criaturas. Você está me entendendo? Deus, quando nos moldou, Ele usou essa palavra que é muito importante para você que está cansado e desanimado. Deus olhou para você e falou: eis que é muito bom. Eis que essa obra que eu fiz é muito boa. Então você é muito importante para Deus. Por que essa depressão? Por que essa falta de encorajamento no seu coração, pelos seus projetos, pela sua família, pelo seu dia a dia? Por que isso? Por que não uma gotinha de Espírito Santo, uma gotinha do Consolador no seu coração? Gente, Deus é como água cristalina, Ele é tão puro, tão transparente, que Ele espera a atitude de cada um de nós para que Ele possa fazer algo por nós. Ele espera a nossa atitude. Tá? Se você não levantar, ou seja, se você não sair da sua toca, Deus não vai poder fazer nada por você. Pare de reclamar. Pare de reclamar que você anda muito cansado. Muito cansado. Pare de reclamar. Enquanto muitas pessoas... Hoje eu conversando com um amigo meu, e eu citei ele, Gilene. Eu falei: poxa vida, você emagreceu, hein? Ele falou para mim: não, Rubinho, eu sofri um infarto mesmo. Olha. Tá? Então o que aconteceu com ele? Ele começou a tomar atitude depois que algo aconteceu de horrível para a saúde dele. E para você que não sabe, o nosso organismo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus.
Nós temos que cuidar com todo carinho desse corpo que Deus nos deu, que do pó veio e ao pó um dia retornará. Nós temos que crer não somente nesse mundo material, eu não sei porquê, mas Deus fala muito no meu coração a respeito do mundo material, mas nós temos que crer na vida eterna. Né? Um dia quando estaremos diante de Deus, porque Jesus, através da Bíblia, o que Ele nos oferece? A vida eterna. Você imagina você um dia com um corpo glorificado, um corpo totalmente sarado, sem mácula, sem doença, né? Um corpo onde você não vai ter mais desespero, não vai ter mais aflição. Mas o que eu preciso, Rubinho, para ter isso? Aceitar a Cristo Jesus. Será que é tão difícil para você? Será que é tão difícil para nós, seres humanos, crer naquele um que veio não para ser servido, mas veio para ser servo de cada um de nós? Né? E olha, eu quero ler aqui também para vocês o Salmo 34, Gilene. É muito importante passar para as pessoas, porque hoje tem muitas pessoas que estão desacreditadas em si próprio, muitas pessoas tristes. Ontem à noite, de frente à igreja, por incrível que pareça, tem o irmão Carlos, né? E de repente ele me chamou, falou: Rubinho, tem um casal aqui que está aqui à frente, eu posso até citar o nome dos dois que vieram de fora, a Cristiane e o Luciano. E os dois chegaram desempregados, sem documentação nenhuma, quer dizer, um ser humano que não existe. Está vivo, está aqui, só que não existe. Só que eles moram num localzinho onde deram para eles morar. E eu disse o seguinte para eles, porque eles estavam com fome. E no momento nós demos lá guaraná, demos para eles alimentação, ou seja, um lanche e tudo mais. E eu citei o seguinte para eles. Falei: o melhor alimento que vocês estão recebendo nessa noite não é esse que vai matar a fome do corpo de vocês, do organismo, da carne. O melhor alimento que vocês estão recebendo aqui na porta dessa igreja é a palavra de Deus. Você está me entendendo? Muitas pessoas se confundem muito com o alimento espiritual e o alimento, né, que vem através de uma belíssima feijoada. Não que eu seja contra a feijoada, tá, Gilene? É uma delícia, é muito gostoso, é muito bom. Mas você tem que se entregar totalmente a Cristo Jesus, a perguntar para Ele. Eu não tenho vergonha de dizer, muitas vezes no meu carro, Gilene, eu também sou falho, eu sou ser humano, e às vezes sim, tem dia que a gente está com a autoestima bem abaixo, cansado, desanimado, sim. Mas é aí o momento de você convidar a Jesus, falar: Jesus, né, vão te chamar de louco, viu? Mas não liga não, que a Bíblia diz que todos aqueles que crêem na palavra do Senhor serão chamados de loucos, tá? Mas eu quero sim ser chamado de louco, louco por Jesus Cristo, louco por Deus, né? E você chama, convida Ele: Jesus, senta aqui ao meu lado, no banco do meu carro, na qual o Senhor me concebeu essa disponibilidade de tê-lo, porque é um instrumento de trabalho meu. Jesus, eu quero conversar com você. Você não vai ver, às vezes você somente vai sentir, ou às vezes nem sentir você vai, mas você pode ter a certeza que Jesus vai estar junto de você. Gilene, olha, eu vejo muitas pessoas, inclusive no programa anterior, que teve uma repercussão maravilhosa, e teve um dos meus amigos que assistiu, era 1h da manhã, eu não sabia que repetia, né? Eu achei que era só no dia seguinte, às 8h30 da manhã. Ele falou: Rubinho, eu assisti o programa a 1h da manhã. Né? É gente que pede para reprisar. Foi maravilhoso. Gente, mas não veja a glória em seres humanos, não veja a glória em mim, não veja a glória na Gilene, veja a glória em Deus, porque Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Tá? As coisas são difíceis. Olha, eu quero dizer algo para vocês, e vocês vão ficar até assustados. Vai piorar. Mas como assim, Rubinho? Vai piorar. Né? Se você pegar um pouquinho a sua Bíblia, né, e ler em Apocalipse, você vai perceber o que vem acontecendo e coisas terríveis que hoje já está acontecendo no mundo, que está se transformando em coisa natural para as pessoas, como se fosse uma coisa normal. Hoje mesmo na rádio eu li, na Rádio Bandeirantes, que um amigo raptou uma criança de um outro amigo, né, para tentar arrancar dinheiro. Podemos chamar isso de amigo? Não, gente. Nós temos colegas. O verdadeiro amigo é Jesus Cristo.
esse que não te desampara em nenhum momento, esse que te atende cedo, à tarde, nas madrugadas de insônia, Jesus Cristo está presente. Eu quero dizer para você que você não precisa marcar consulta com Ele, viu? Você não precisa ir no Sistema Único de Saúde, não. Mesmo porque Ele é médico dos médicos e Ele não precisa de você estar marcando horário com Ele. Ele está te esperando a qualquer momento, em qualquer lugar, seja onde você estiver, no seu carro, na sua casa, andando pelas ruas. Converse mentalmente com Deus. As pessoas precisam conversar um pouquinho mais mentalmente com Deus. Tá? Deus quer um pouco mais de diálogo com você. Então é isso que você deve fazer na sua vida, ter diálogo, para que esse desânimo, para que esse cansaço vá embora, porque nós somos frágeis, a fortaleza vem de Deus. No Salmo 34, versículo 4 diz: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus medos. Você está me entendendo? Então o Salmo 34, versículo 4 já fala tudo. Ele, quem? Jesus, né? Ele me livrou de todos os meus medos. Medo do quê? A canseira, o desânimo vem por causa de muitos medos. Medos de grandes projetos na sua vida. Medos de grandes projetos na sua família. Medo de dizer para a sua esposa: eu te amo, meu amor. Medo de dar um abraço na sua esposa. Medo de dar um abraço no seu irmão que você faz 20, 30 anos que você não fala com ele. Dá um abraço nele hoje ainda. Por que esse medo? A partir do momento que você liberar perdão para esse irmão, para sua irmã, que há tanto tempo que você não conversa com ele. Por que isso? Quem é você? Quem somos nós para ter ódio da outra pessoa? O apóstolo Paulo diz que é bom que vivamos sempre em comunhão, e se possível em Cristo Jesus. Deus é família, né? Por que esse egoísmo? A pessoa que é egoísta, automaticamente, a palavra nos diz que ela não precisa de Deus, porque é uma pessoa egoísta. É uma pessoa que tudo pode, eu sei de todas as coisas, eu sou egoísta, o que eu tenho já não me satisfaz. Não comece, olha, e eu costumo dizer para você, aquela pessoa que se coloca melhor do que você, eu quero dizer o seguinte, que ela sim está precisando de Deus. Só que aquela pessoa que se coloca humilde a você, essa sim, ela tem Deus no coração dela, né? E no versículo 7 do Salmo 34, ainda para você que está cansado e desanimado, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. O anjo do Senhor, olha que palavra, Gelene, maravilhosa. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo, né? Temer a Deus não é tremer, gente. Temer a Deus, muitas pessoas acham, ou às vezes colocam Deus como uma pessoa vingativa. Deus não é uma pessoa vingativa, Deus é justo. Deus faz justiça. Muitas pessoas também se confundem. Poxa, mas eu pedi perdão para Deus e Deus não me perdoou porque eu continuo sofrendo. Coloque uma coisa na sua mente, no seu coração. Deus perdoa, mas as consequências, Deus não pode fazer nada. As consequências são nossas. Aquilo que você plantou, automaticamente você vai colher. Ontem nós estivemos no culto e o pastor dizia o seguinte: onde planta cana não pode colher frutas de primeira qualidade ou outros tipos de frutas. Se plantou cana, você vai colher cana. Se você plantou espinho, você vai colher espinho. Mas se você, a partir de hoje, com esse cansaço, com esse desânimo, começar a plantar coisas boas na sua vida, liberar perdão para as pessoas que você tem ódio, você pode ter a certeza que esse cansaço, esse desânimo vai ser suprido por quem? Por um abraço de uma outra pessoa. Você não sabe, não tem noção de que um abraço pode curar uma pessoa. Sabe? Um abraço mais verdadeiro, um abraço de carinho, pode curar uma pessoa. Em Isaías 40, Gelene, no verso 31, versículo 31, diz o seguinte: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Você está me entendendo? Então, se você confia em Deus, automaticamente, na profecia, está aqui, ó, a palavra de Deus. Isaías 40, versículo 31,
diz: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. O choro pode vir à noite, mas a alegria vem de manhã. Dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou a noite toda. Então Deus, esse Deus que eu falo, é um Deus que não vacila. E nós não podemos vacilar. Uma vez alguém disse o seguinte: Deus nos pede, eu acho que eu citei para você aqui, Gilene, e para os nossos, essa família que está nos assistindo nesse momento, que Deus, Ele faz 99% das coisas, Ele só nos pede que façamos 1%, e às vezes nós não fazemos nem esse 1%. Né? Então é importante você crer. Você que crê em Jesus, você pode ter a certeza que a sua força, né, você receberá sempre novas forças. Quando? Todos os dias, todos os momentos. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Rubim, nós ficaríamos aqui 3, 4 horas. É verdade. Você viu que eu me calei, deixei que você pronunciasse tudo que é maravilhoso. Mas as palavras vêm do coração, a gente vê. Do seu coração. Ela salta, falando só para vocês. Agora, nós vamos ter uma continuação de um garoto indicado pelo Rubim, que vem trazer outras, as mesmas palavras, mas num significado de igual para igual, que seria do adolescente. Ele está lá esperando para vir aqui conversar conosco. Antes de mais nada, Caio, 1000 beijos pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe, porque Ele já te abençoou. Depois de ter um pai como esse, meu santo, não precisa mais nada, não é? Um pai que lhe traz aquilo que é necessário para você. Parabéns. Rubinho, segunda você está aqui de volta. Segunda-feira, às 15h30. Se novamente. Deus quiser. E Ele quer. Toda segunda-feira, essa maravilha. Eu ia pedir uma prece, mas por quê? Tudo que ele falou foi em forma de prece. Então, a palavra de Deus já é uma prece, né? Então, é isso aí. Um beijo para você, Gilene. Fique com Deus. Um beijo a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por deixar-nos adentrar nas suas casas, nas suas empresas, seja onde você estiver, tá? Creia sempre, porque aquele que crê em Jesus Cristo, você pode ter a certeza que tudo você vai conseguir. No Kairos de Deus, sim, no tempo de Deus, para você entender melhor, mas você vai conseguir. Acredite, acredite. Tenha fé. Tenha fé que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Agora ele vai buscar o discípulo para conversar conosco. Como é o nome dele? Vitor. Vitor. Damos um intervalinho, já voltamos já? Já, já. E traz o Caio para... sozinho. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar.
Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovari, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovari e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovari traz saúde e beleza ao seu alcance. Aqui na nossa sequência do programa Sala de Estar, não é? Nós estamos assim com um prazer muito grande, porque nós conseguimos ver, não é? Em todos os adolescentes, em todos os rapazes, não é? Essa vontade. Esse rapaz que está aqui conosco, ele chama-se Victor Rodrigo. Victor Rodrigo. Como vai, Victor? Tudo bem, graças a Deus, Gilene. Tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores que estão aí assistindo a Sala de Estar. Isso. Né, esse programa maravilhoso. Ai, que sorriso, olha que sorriso. Não é? Esse sorriso é o mesmo que dizer, eu sou feliz. Sou feliz, não é? Muito feliz. Porque eu me encontrei, eu sou feliz. Feliz, feliz de quem chega a... Vamos começar, do começo. Vamos, do começo. Do começo, Vitor. Do começo. Quantos anos, desculpe, você é jovem, eu posso perguntar. Quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. 25 anos. 25 anos. Você começou nessa missão, que eu conjugo tudo como uma missão que nós estamos fazendo. Você começou quando a se encontrar com Jesus? Eu me encontrei com Jesus aos 20 anos. Aos 20 anos, então, eu vivi, assim, 7 anos no mundo, né, vivendo um mundo onde eu vivia no engano, né, de diversões, baladas, né, vivi muito isso. Quantos anos você viveu assim? 7 anos. Aos 14 anos eu já comecei a sair, né, os meus pais se separaram com 14 anos. E aí eu me sentia totalmente livre, né? Ninguém me prendia, eles não podiam mais me prender, né? A mente do jovem, né? A mente do jovem é bem essa. Sei. Os meus pais se separaram, então eles não podem me prender. Já era vontade exatamente, de Deus, né? Deus exatamente. já estava colocando você. Exatamente. Que você primeiro conheceu, né? Conheceu a vida comum, o mundo, exatamente, propriamente, para depois se encontrar. Sim. Não é? Eu acho que tem mais valor assim, né? Porque quando você não conhece, não sabe nem o que perdeu, o que ganhou, não é? Exatamente. Se você abre o seu espaço e vai viver o momento, é que é mesmo. Com certeza. Não é? Com certeza. Quer dizer, que aí então, como você teve essa experiência, bem? Essa experiência foi maravilhosa, né? Porque eu vou contar um pouquinho antes para contar o momento da minha conversão. Fica à vontade, bem. Eu, com 14 anos, como eu já cantava, né? Eu sou ministro de louvor hoje. E eu cantava com 14 anos, eu já entrei para a banda de baile, né? Então eu viajava, a gente fazia muitos bailes, e ali eu já comecei a beber, né? Comecei a beber assim com 14 anos. Sim. E vivia muito nesse mundo. E com 20 anos, assim, eu trabalhava no hospital e entrou um senhor de madrugada, né? Eu sempre trabalhei de dia nesse hospital. E entrou um senhor de madrugada e exatamente essa mensagem que o Rubinho, mensageiro da paz, estava pregando aqui, foi a mensagem que eu recebi. Uma coincidência, né? Mas foi exatamente essa mensagem que eu recebi nessa madrugada e ali algo foi plantado no meu coração. E me incomodou muito, porque eu sei que muitas vezes, muitas noites eu chegava em casa depois de uma balada e vinha algumas frustrações, alguns sonhos frustrados. Eu sempre amei muito cantar,
eu sempre gostei muito da arte. E inclusive com 16 anos eu tentei o Raul Gil e eu fiquei muito frustrado, porque quando eu estava no topo, eu falei assim, não, agora eu vou conseguir, né? Fui aprovado, não, agora tá certo. Parece que tudo ali foi frustrado naquele tempo. Foi uma decepção. Foi uma decepção e eu questionava, falei assim, nossa, por que isso está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo? E aí, então com 20 anos eu recebi aquela palavra e eu fiquei meditando, eu fiquei pensando bastante. E aí eu fui visitar essa igreja, né, que é a igreja do Rubinho, igreja do pastor Luiz. E eu fui nessa igreja e Deus falou muito comigo. Muito, e eu resolvi arriscar, né? Na minha mente, naquele tempo, eu resolvi arriscar. Eu falei assim, eu vou me arriscar e eu vou começar a buscar, eu vou começar a ter um contato, eu vou começar a ter uma experiência, porque eu cresci numa família onde o tradicionalismo, né, é bem forte, e eu não sabia que eu podia ter um contato, eu não sabia que eu podia falar com Deus, né? Eu achava que eu acreditando, tendo Ele no meu coração, já bastava, né? Mas eu resolvi romper esses limites, essa barreira exatamente, e comecei a falar com Deus, comecei a buscá-lo, e cada culto, a cada tempo que eu tinha com homens de Deus, né, com mulheres de Deus, eu era mais edificado, Deus testificava mais isso no meu coração, e ali eu comecei a refletir toda essa conversão, porque foi uma conversão muito intensa, sabe, Gilene? Muito bem. E eu comecei a refletir isso para os jovens, porque eu encontrei uma felicidade plena, sabe? Uma felicidade que eu chegava em casa, ela continuava, né? Isso se estendia para os meus relacionamentos. Que coisa linda. É maravilhoso. E uma coisa diferente. Exatamente. Um coração aberto. Exatamente, Gilene. Maravilha. Então eu comecei... Aí Deus começou a colocar os jovens que estavam vivendo aquilo que eu estava vivendo até aquele tempo, até aquele momento. E eu comecei a me preocupar, eu falei assim, não, eu acho que essa geração de jovens está clamando por jovens que façam a diferença, que levem essa mensagem, porque nós jovens, nós somos muito influenciados pela mídia. É que vocês querem aprender, vocês querem exatamente, ver, nós queremos vivenciar. Isso, né? Vai questionando aqui e ali. Exatamente. Tá certo, bem. E hoje eu estou no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, lá em Belo Horizonte. E você não mora aqui? Não, hoje eu sou daqui, né? Faz um ano e meio, eu sou daqui, minha família toda é daqui. Sei. Faz um ano e meio que eu estou no seminário do Diante do Trono. Né, o Ministério Diante do Trono. Diante do Trono? Diante do Trono é um ministério de louvor da Ana Paula Valadão, do André Valadão, né, eu acho que são os cantores mais conhecidos, né, do meio gospel, do meio evangélico. Você continuou com a arte de cantar? Continuei porque eu vi os propósitos do Senhor naquele tempo, porque Deus ele já via, ele já tinha a minha história, né, ele já tinha escrito toda a minha história. E ele sabia que era um tempo onde eu precisava ser tratado, entendeu? Onde ele permitiu que eu vivesse, né? Eu tivesse essas experiências. Uma das coisas que eu questionava muito a Deus é: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu vivesse no mundo? Por que o Senhor permitiu que eu corresse atrás do vento, né? E Deus falou claramente ao meu coração: eu permiti, filho. Eu permiti porque essa história que você viveu, eu vou usar, você vai usar, para dar o seu testemunho para outros jovens, para você mostrar o extremo do que é viver no mundo e do que é viver ao meu lado. Você poderia continuar, exatamente. Não é? Mas você foi acordado a tempo. Exatamente, não é? Glória porque a Deus. Ele te acordou, não é? E você pôde somar os valores. Exatamente. Porque só passando é que você soma os valores. Exatamente. Se você não passar por aquilo na pele, você exatamente. Não consegue somar. E os nossos horizontes são abertos, né? Isso. A nossa visão é aberta, Isso. porque eu corria atrás de tantas coisas, eu planejava, eu almejava tantas coisas e nada dava certo. Era fantasia, eu me frustrava, né? muito Você com achava... amizades, Isso. muito com amizades, porque as amizades eram amizades somente de balada, era amizades somente de momentos, né? Eram passageiras. E hoje eu tenho amizades assim que hoje eu posso falar que eu tenho amigos,
sabe? Amigo que, se eu estiver passando por uma dificuldade, ele vai orar por mim, ele ora comigo, né? Então eu tenho vivido tempos maravilhosos. Eu fui pro Raul Gil porque o meu sonho era cantar. Depois que eu me converti, eu vi que cantar tem um sentido. Você pode né? cantar, mas eu posso cantar, exatamente, que é levar a verdade. Sem ambição, sem aquela coisa. Não, sem passar por cima dos outros. De show, de estrela. Exatamente. Não é a sua voz que é dada de graça por ele lá em cima, porque é ele quem oferece isso. Exatamente. É o que aconteceu com essa artista que nós estávamos conversando, eu falando da Emma, né? Eu disse, que adiantou? Deus deu para ela um dom lindo, da voz linda, o carisma lindo. Ela pegou e jogou tudo fora. Exatamente. Não é? Porque ela mesmo precipitou aquilo que Deus estava trazendo para ela. Para ela, que ela poderia continuar cantando tão bonita. De repente, ela enveredou. Quer dizer, ele testa. Com certeza. Nós somos testados, você sabe disso. Porque Deus nos dá o dom, né? Mas Ele não tira. E você, não tira. Porque nós vivemos uma vida de escolha, Gilene. E nós escolhemos, se nós... Igual ela, essa cantora, ela cantou, né? Mas nós sabemos que no mundo os cantores são passageiros, as músicas são passageiras. Então vale a pena você viver na música, mesmo que você não seja um cantor famoso, mas que você leve uma palavra, uma mensagem eterna, onde vai ser plantado no coração daquela pessoa. E mesmo se ela não venha se lembrar de você, essa mensagem fica. Fica. Isso é o mais importante. A música é uma mensagem. Com certeza. Depende daquilo que você está passando. Agora você está transformando o dom maravilhoso que Deus lhe deu, não é? Transformando toda a sua música num louvor a Deus. Exatamente. Não é muito mais gostoso do que ser profana, aquelas músicas profanas que falam isso, aquilo, que não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido, você não sabe nem o que é. Às vezes eu ouço uma música e falo, mas que ignorante eu não sei o que é que está falando. Por quê? Porque não é realmente o dom bonito. Agora você reconheceu que ele lhe deu isso. Você cantando, você vai ver o olhar de pessoas que vão lhe agradecer. Com certeza. Porque vai entrar no ouvido da pessoa, ela vai sentir aquela música. Sim. Ela vai ver que Deus está mais próximo, porque o Victor está transmitindo essa voz. Exatamente. Não é? É uma mensagem de transformação, né? Aí você está em Belo Horizonte. Exatamente. Agora. Eu estou em Belo Horizonte nesse tempo. Eu me formo já em dezembro. Sim. Né? E eu pretendo estar voltando por um tempo, né? Estar ficando aqui, porque aqui foi onde Deus me plantou, né? E eu acredito que aqui em Penápolis tem muitos jovens que precisam ser alcançados, né? Jovens que precisam de uma oração, pessoas que precisam conhecer essa verdade. Então eu acredito que Deus tem me levado para lá, para estar tratando na minha vida, dando, né, oportunidades, coisas que eu achava que eram promessas do Senhor, hoje estão se cumprindo. Né? Eu tive a oportunidade, eu conheci o CTMDT, né, através de um trabalho, através de um projeto, né, que eles, o Diante do Trono, investem nesses jovens do seminário, né, que são músicos também, de estar gravando o CD, e de 2 em 2 anos essa turma é renovada. E eu conheci em 2008, através do trabalho Não Haverá Limites, eu conheci o CTMDT, e ali jovens vieram até a mim e me trouxeram uma mensagem, um chamado, né, do que Deus tinha para mim. E eu fiquei encantado, eu fiquei maravilhado e comecei a orar para o Senhor, se era da vontade dEle, de eu estar indo para lá, estar indo para esse lugar. E quando eu entrei na internet, Gilene, para pesquisar esse lugar, eu olhei e eu falei assim, não é possível, porque tem um valor e esse valor é alto. Eu falei, não é possível, Senhor, que eu estude nesse lugar, eu não tenho condições, os meus pais não têm condições. Então, naquele primeiro momento foi um balde de água fria, né? Mas eu continuei orando e de repente o Senhor começou a levantar pessoas, entendeu? Começou a levantar mantenedores, e hoje, pela graça mesmo, graça e misericórdia do Senhor, eu estou nesse lugar, estou estudando, e eu tive a oportunidade de estar fazendo parte do terceiro trabalho, o terceiro projeto do CTMDT, o trabalho Tu És Tudo Para Mim, que vai ser lançado agora, né, nesse próximo semestre, se Deus quiser. A gente vê o olhinho de alguém que está aqui perto da gente,
né, do Caio, ouvindo você falar, como se ele estivesse querendo se aproximar, como ele está próximo, não é? De tudo aquilo que você conquistou, os olhinhos dele estão querendo também que Deus abra esta porta maravilhosa. Já abriu, não é? Já abriu porque o Pai está do lado. E o Pai já abriu a porta para ele, não é? Mas é uma dedicação maior, não é não, Caio? Maior. Aquela dedicação inteira. Mas eu soube que você teve umas certas situações difíceis. Você passou, Douglas? Vitor, passei. Você fala lá no CTMDT? No CTMDT, né? No CTMDT eu passei, porque, como eu te disse, né, lá tem um valor, né? E lá também, além de você estudar, nós também precisamos nos alimentar. Ah, sim. Né? E eu fui com uma quantidade de mantenedores, né? Algumas pessoas se levantaram para estar me ajudando. E eu cheguei lá no CTM porque eu fui pela fé mesmo. Eu sabia que Deus estava me enviando, eu sabia que a vontade de Deus era de eu estar lá e para que eu não olhasse, né, para as circunstâncias. Porque quando eu estava orando, eu falei, Senhor, eu não tenho condições. E aí Deus me deu aquele texto de Mateus 6, 25, né, onde fala, os pássaros não semeiam, nem juntam em celeiros, e eu não os deixo morrer de fome. Não seria você mais importante que os pássaros? Os lírios do campo, eles não trabalham e não existe ser humano algum, nem Salomão se vestiu tão bem como os lírios do campo. Não seria você mais importante? E eu fui na fé nessa palavra, mas eu cheguei lá e houve um momento, porque nós somos provados, né? Até onde vai a nossa fé? Acho. Será que nós vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor nas dificuldades? Não, você pode falar tudo isso, mas Deus quer saber se realmente o teu coração espera por isso. Exatamente. Né? E chegou um momento em que eu acordava e eu falava, e agora? Eu não tenho dinheiro na minha conta, eu não tenho ficha para almoçar, eu não tenho o que comer, e agora? Eu passei por muitos momentos de dificuldade, assim, nesse sentido. De teste. Exatamente. Mas, e aí eu descia e eu orava e eu conversava com o Senhor, eu falava, Senhor, tudo bem, eu acho que a vontade do Senhor é que eu viesse a jejuar. Então, mas pelo que o Senhor, qual é o motivo, qual é a razão que o Senhor quer que eu jejue, eu ore? É por alguma situação específica? E aí eu descia, tomava água, conversava, e eu via todos aqueles amigos, né, indo almoçar. Ô Vitor, você vai almoçar? Ah, hoje eu não vou almoçar. E de repente eu chegava no meu quarto, eu encontrava fichas de almoço do restaurante em que nós almoçávamos, e eu falei, Senhor, como assim? Né? Às vezes eu tinha vontade de comer um chocolate, eu não tinha dinheiro para comprar um chocolate, eu ia para o banho e eu chegava em cima da minha cama, tinha um chocolate. Eu passei por momentos maravilhosos assim com o Senhor. Experiências, né? Experiências maravilhosas. Exatamente. E, inclusive, agora eu acabei de chegar, faz 3 dias que eu acabei de chegar de uma turnê, né? Que é o nosso estágio, turnê como musical, né? Porque lá nós temos aulas de arte, além de teologia. E nós... Você faz teologia? Eu faço teologia e também arte. Nós temos aula de teatro, nós temos aula de canto, instrumental, né? Tudo que envolve na área de louvor e adoração, nós estudamos. E lá nós temos oportunidades, né, de desenvolver trabalhos. E nós, nossa turma, nós elaboramos um musical que conta sobre os milagres de Jesus. Esse musical ele chama Quem é Esse? Né? Que são os jovens, são pessoas que se encontram, eles se encontram na casa de Marta, Maria e Lázaro, depois, né, da crucificação de Jesus, e eles se encontram tristes, mas depois eles começam a se alegrar contando sobre os milagres. E aí a gente foi para o sul, nós fomos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e no Paraná também nós passamos por 12 cidades, levando essa mensagem. Foi maravilhoso, Deus. Foi um tempo precioso. Rubinho, que é isso, Rubinho? É aquilo que eu digo para você, tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. Eu tive sempre amizade com o Rubinho, e nós trabalhamos juntos muitos anos, com muito respeito, tudo. Mas o Rubinho chegou numa hora que realmente até eu precisava disso, porque você caminha na vida,
à espera de encontrar algo que lhe favoreça também um pouquinho por aquilo que você fez de coração, não é? Doou de coração. Sim. E às vezes você chega numa certa idade como a minha, que você pretende ver a verdade. Exatamente. A verdade da vida. E a verdade está sendo vocês. Com certeza. Eu estou muito feliz, Vitor. Eu feliz. Que agradeço. Eu espero, feliz. Você vai embora agora, vai viajar? Eu vou ficar essa semana aqui ainda, e aí na outra semana eu já estou indo. As aulas começam já no dia 1º de agosto, eu vou chegar um pouquinho atrasado, né? Vou estar curtindo aí a família, estar auxiliando um pouquinho ali na igreja. É uma pena, né? Porque a gente queria que ele viesse aqui uma vez por semana também, porque é tão bom. Porque o Rubinho fala do geral. Então as pessoas, os jovens, o adulto, o idoso, presta atenção na conversa dele e sabe que ele está falando com o coração e entra dentro da gente. Agora você seria para falar com os adolescentes, para dizer para eles que existe ainda tempo de fazer aquilo que eu falei para o Breno. A fotografia do Breno recebendo a medalha, a fotografia do Vitor recebendo todos esses louvores, do que no canto aparecer uma foto com algemas. Não é bom. Não é bom. Nem para sua mãe, nem para você, nem para o seu avô. Amanhã é dia dos avós, viu? Então, é isso aí. Ó, tivemos uma graça muito grande, Vitor, muito obrigado por você estar conosco. Eu que agradeço. O tempo hoje, eu não sei, passa tão depressa quando rápido, é interessante, não é? Mas você vai ter oportunidade de vir aqui conversar conosco. Se Deus quiser. Eu acho que as suas palavras caiu direitinho no coração dos adolescentes. Eu só quero deixar um contato para os jovens que têm vontade de conversar, de bater um papo, de se abrir, tirar algumas dúvidas. Eu queria deixar o meu Facebook. Por favor. É só você colocar lá Victor Rodrigo CTMDT, né? Você vai estar me achando lá no Facebook. Você repete, por favor, bem. Victor Rodrigo com C, CTMDT. Muito bem. Tá? E você me adiciona ali, a gente vai estar conversando. E o nosso, você leva o nosso telefoninho e leva o nosso também, o nosso e-mail, para de vez em quando você entrar em contato conosco, para dizer onde você está, e se você quiser nos ouvir ao vivo, www.canal23.com.br. Canal 23. Só isso você está no Sala de Estar, na segunda-feira com o nosso amigo. Amém. Que Deus abençoe você. Amém. Que os seus caminhos não precisam mais, eles já estão. Você está na nossa direção. E a direção é Ele esperando a gente por um abraço. Já pensou a gente conseguir esse abraço delicioso? Meu Deus, é bom demais, né? Com certeza. Mas o Rubinho vai continuar aqui às segundas-feiras conversando conosco, e você, de onde você estiver, você vai dizer, olha, uma hora dessa, estão pensando no Vitor, não é? Em você, com muita paz, com muita luz. Amém. Deus abençoe você, meu amigo. Que Deus te dê a graça maior ainda do que todos esses louvores que Ele arremessa para você com carinho, como você merece. Como você merece. Gente, infelizmente, não é? Tudo que é bom acaba. Não é? E aí vamos terminando o nosso programa, mas nós prometemos que toda essa fé, toda essa tarde de beleza, assim, segunda-feira a gente está de volta. Com o Rubinho Costa, o mensageiro da paz. Tchau, gente. Fica com Deus.